Pode começar? Por mim, sim. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Pode? Pessoal, boa tarde. Pode. Agora nós vamos começar oficialmente a webconferência do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio sobre a área de linguagens e suas tecnologias. Eu sou Danilo, sou coordenador do ProBNCC aqui no Ministério da Educação e hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Roxane. Roxane é especialista da área que trabalhou também na elaboração do texto da BNCC da área de linguagem e suas tecnologias. Roxane, muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos e todas. Eu é que agradeço o convite, Dani. Eu gostaria de pedir desculpas desde já. Nós não conseguimos ligar a câmera fazer com que a câmera da Roxane transmitisse para vocês. Então, dessa forma, a Roxane vai apresentar para vocês usando os slides, tá bom? E a gente vai seguir a mesma estrutura de sempre. Nós vamos apresentar os slides e, ao final, a gente vai abrir para perguntas. E vocês vão fazer as perguntas pelo chat, tá bom? Eu estou aqui, eu vou até mandar uma mensagem para vocês fazerem as perguntas por aqui, pelo chat, tá bom? A Roxane, então, eu vou anotando as perguntas e... Obrigado. Eu vou anotando as perguntas e no final da fala da Roxane, eu vou fazer as perguntas para ela. Roxane, você não precisa se preocupar com as perguntas no chat, tá? Deixa que eu vou anotando e eu faço as perguntas para você. Tá bem, tá bem. Tá bom? Então, agora... Tá bem. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp, eu estou aqui acompanhando, mas preferencialmente o façam pelo chat, tá? Vou passar agora a palavra para a Roxane. Roxane, fique à vontade. Obrigado. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Boa tarde a todos e todas. Infelizmente, estamos sem a imagem de câmera, mas nós vamos seguir aí pelo PowerPoint. Vocês estão me ouvindo bem? Danilo? Alô? É que eu desliguei meu áudio para não te atrapalhar, mas estamos ouvindo bem. Obrigado. Tá, mas é bom você ficar para eu poder checar de quando em quando. Tá bom, vou deixar então. O MEC me solicitou uma videoconferência, vai ser só uma conferência sem vídeo, né? Como coordenadora da área de linguagens e tecnologias na elaboração da BNCC para o ensino médio, né? Então, eu vou começar passando para vocês os slides. Próximo slide, por favor. As finalidades, então, da área de ensino médio seriam consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de ensino fundamental, apontando competências específicas e habilidades a serem exercitadas e constituídas no ensino médio, né? Com base nisso, o foco da área, próximo slide, no ensino médio, seria na construção, então, de conhecimentos das e sobre as diversas linguagens. Então, esse das e sobre quer dizer conhecer o funcionamento das linguagens, então saber sobre essas linguagens e o uso dessas linguagens nos diversos gêneros, nas diversas mídias. Que linguagens? Linguagens visuais, linguagens sonoras, linguagens verbais e linguagens corporais.
Claro que alguns componentes da área vão apresentar mais especialização em certas linguagens. As linguagens verbais, muito mais em línguas, né? As linguagens visuais sonoras, muito mais em arte, e as linguagens corporais, muito mais em educação física. Agora, com a mídia digital, isso acaba sendo diferente, porque ela pode apresentar todas as linguagens conjuntamente, né? A única das mídias que é metamídia e que então vai apresentar todas as linguagens. Buscando estimular a vivência pelos estudantes de experiências significativas com práticas de linguagem situadas nas diferentes esferas e campos de atividade humana. Nós vamos falar devagar sobre a questão das práticas de linguagem situadas e das diferentes esferas e campos de atividade. Então, a área busca integrar interdisciplinarmente conhecimentos dos componentes de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa, né? Língua inglesa porque a base prevê somente a língua inglesa como língua estrangeira, tá? Então, o próximo slide. Qual foi o caminho que nós fizemos ou quais foram os conceitos estruturantes que a gente escolheu para escrever a base para o ensino médio? O primeiro e mais importante conceito é o de juventudes e não de juventude, né? Ou seja, reconhecer que as juventudes se organizam em diversas mídias, em diversos grupos, em diversas culturas, né? De tal maneira que a gente pode falar em culturas juvenis, né? Ou seja, nos diferentes estados do Brasil, nos diferentes cidades, nas diferentes estratos sociais, eu vou ter organizações de culturas juvenis bastante diferenciadas. A partir daí, estamos falando então em juventudes, né? Segundo conceito estruturante com muito impacto na base nacional, sobretudo de ensino médio. Desculpe, mas volta para o slide anterior. Não, está correto. Está correto. São as TDICs e seu funcionamento, né? Ou seja, procurou-se levar em conta que não mais somente a escrita e o impresso são as principais mídias nessa geração, mas que as tecnologias digitais da informação e da comunicação têm um impacto muito grande hoje em dia, sobretudo nas juventudes e nas culturas juvenis. Portanto, as TDICs ganham bastante espaço e o funcionamento das TDICs na BNCC como um todo e na área de linguagens especialmente, né? Terceiro princípio, ou terceiro conceito estruturante, é que os diferentes componentes da área, ou seja, línguas, inglesa e portuguesa, educação física e arte, deveriam estar relacionados interdisciplinarmente. Então, a organização da área não seria por componente, isoladamente, mas haveria uma proposta de interdisciplinaridade, e a organização da área seria, então, por campos de atuação social e por práticas de linguagens nestes campos de atuação social, né? E seria levada em conta as práticas de linguagem de maneira interdisciplinar e as práticas de linguagem envolvendo todas as linguagens de maneira multissemiótica, porque assim é o funcionamento do texto hoje em dia, né? Os campos de atuação social, próximo slide, que foram escolhidos, são os campos, às vezes relidos, mas os campos que já constavam, né,
dos referenciais curriculares desde os PCN. Os PCN já falavam em campos de atuação como organizador, né? E aqui na BNCC, esses campos de atuação social permanecem. Talvez não os mesmos mencionados, nem com o mesmo enfoque, mas não é nova essa ideia de organização por campo de atuação, vem desde os PCN, né? Quais foram os campos privilegiados no ensino médio, que não são exatamente os mesmos, nem nomeados da mesma maneira, do ensino fundamental 1 e 2, tá? São os campos, claro, estamos na escola ainda, no ensino médio, então as práticas de estudo e de pesquisa, que são muito importantes para o desenvolvimento da vida escolar. Práticas de estudo e de pesquisa cada vez com maior autonomia, né? Mas, no caso do jovem, da juventude, do adolescente, o campo da vida pessoal ganha também um novo destaque, porque ele está se estruturando como cidadão, como pessoa, então ele precisa definir uma série de questões em termos de vida pessoal, né? E estruturar essas questões, né? Por outro lado, ele passa a poder cada vez mais atuar na vida pública, ainda durante o ensino médio. Então, essa atuação na vida pública é outro campo de destaque. Dois campos que permanecem, na verdade todos eles permanecem, mas esses dois têm uma continuidade em relação ao fundamental, são os campos jornalístico, midiático, as mídias, porque elas têm grande impacto no consumo da informação e no posicionamento cidadão dos jovens, né? Então, ser um receptor crítico das mídias jornalísticas, de televisão, de rádio, de internet, é um espaço muito importante de ser trabalhado. E no caso das linguagens e suas tecnologias, o campo artístico, congregando as várias artes, né? Artes plásticas, cinema, vídeo, na internet, e artes musicais, etc., é um campo também muito importante. A configuração do slide que vocês estão vendo é uma configuração que mostra que esses campos não estão na base de maneira estanque, né? Mas que eles estão interrelacionados, né? As práticas de estudo têm impacto na vida pessoal, os meus gostos e capacidade crítica para a recepção das obras de arte também têm impacto, assim como minhas possibilidades de atuação na vida pública e meu nível de informação crítica. Então, essas coisas estão todas interrelacionadas, mas são, ao mesmo tempo, organizadores dos gêneros que a área de linguagem poderão estar abordando na base nacional. Tá? Então, todo o currículo da base vai estar dividido pelos campos de atuação social. E por que isso, né? Próximo slide. Porque esses alunos... eu tenho uma coisa aqui no meu e vocês têm outra aí. Esses alunos vão estar no campo da vida pessoal procurando, então vou passar a falar pelo slide daí, procurando articular as aprendizagens no campo da vida pessoal relativa a outros campos, né? Ou seja, esses outros campos estão a serviço do projeto de vida dos estudantes, seja o campo do jornalismo midiático, seja o campo da atuação cidadã, enfim, e assim vamos, né? Próximo slide. Isso. Esses campos são o direito a saber sobre si, né? Por um lado. Por outro lado, eu não estou conseguindo caminhar, vocês é que tem que clicar por aí. Ou seja, o direito a saber sobre si tem a ver com
ser jovem atualmente, né? Então discutir quais são os estudos, pesquisas, debates, discussões sobre a condição juvenil, as representações dos jovens que estão em circulação social, discutir políticas para a juventude e temas e questões que afetem os jovens. Próximo. Por outro lado, também é discutir no grupo de jovens de cada turma preferências e pertencimentos, né? E ampliar as preferências culturais, os pertencimentos, tanto em termos de grupos juvenis, como em termos de preferências musicais, que no Brasil é muito importante, enfim, culturais, não é? De opção para a profissão, que no ensino médio está em questão. Então, isso diz respeito à ampliação das referências, vivências e experiências diversas para poder tomar consciência sobre si mesmo e conscientizar cada vez mais suas preferências e pertencimentos, até porque é o estágio final da educação básica, né? Próximo. E, por fim, ainda no campo da vida pessoal, poder elaborar, então, a partir disso, projetos de vida, né? Tanto em termos de práticas culturais, como em termos de práticas corporais, de estudo, de trabalho, de posicionamento e participação social, e assim por diante, né? Próximo. O segundo campo é o campo de atuação na vida pública, né? A partir do conhecimento de si e da sua estruturação como já um cidadão jovem, como é que se pode abordar os gêneros e as linguagens no campo de atuação da vida pública. No primeiro momento, nós vamos falar na participação na vida pública. Próximo. Então, no caso da participação na vida pública, diz respeito aqui nos vários âmbitos de atuação, escola, no âmbito local, de onde ele mora, no âmbito nacional, em termos de ser brasileiro, no âmbito mundial e no âmbito da participação online, né? Ele ter consciência dos seus possíveis, consciência e ética a respeito dos seus possíveis modos de participação. Participar também de agremiações, de movimentos, de coletivos, através de diferentes plataformas de participação ou na vida da cidade, são coisas relevantes. E também a participação por meio da proposta. Então, nós vamos abordar gêneros e ferramentas de tal maneira que os jovens possam fazer propostas sociais na escola e fora dela, né? Desenvolvimento e avaliação de ações, de projetos, etc. O campo de atuação na vida pública tem 5 habilidades. Próximo. Ainda no campo da atuação na vida pública, é muito importante trabalhar com os gêneros que dizem respeito à opinião e à apreciação, aos valores, né? E à ética, sobretudo, e à crítica, né? Então, aprender a discutir e a fundamentar crítica e eticamente as ideias que ele defende, né? Não só por se posicionar-se, mas a saber engajar-se numa discussão posicionada, sem agressividade, de maneira cívica, vamos dizer assim, né? Fundamentadamente, de maneira crítica, defendendo propostas ou projetos ou posicionando-se a respeito da política pública. Próximo. Ainda no campo de atuação, então, na vida pública, um outro tipo de atuação é o acompanhamento ou a fiscalização da coisa pública, né? Então, não só desenvolver projetos e propostas de política pública, mas acompanhar o desenvolvimento desses projetos e políticas pela imprensa, pela internet, pelos observatórios, né? E acompanhar também a atuação política dos mandatários que foram eleitos, né?
e poder se posicionar criticamente a respeito disso, né? Depois, próximo. A defesa dos próprios direitos, né? Conhecer de maneira contextualizada a legislação e a normatização que diz respeito a ele, né? O ECA, o Estatuto da Juventude, o DDH, e também a defesa dos direitos no próprio âmbito da escola, ou seja, ter um grêmio, participar desse grêmio, ser representante de turma, enfim, exercer a cidadania no âmbito em que ele pode fazê-lo e conhecer as legislações referentes aos seus interesses. E também saber fazer uso de canais de reclamação, que a internet hoje em dia viabiliza com muito mais intensidade, né? Então, essa é uma das atuações possíveis dentro do campo da defesa dos direitos. Próximo. O campo seguinte é o campo das práticas de estudo e pesquisa, ou seja, o que solidificar, que é um campo que já veio sendo construído no ensino fundamental, o que solidificar em termos das práticas e habilidades, competências de estudo e de pesquisa. Próximo. No âmbito do estudo, né? Ter planejamento e organização do estudo, o que estudar, quando, em que tempo, com que tempo, por quê, para quê, como fazer isso, como buscar fonte, como planejar seu tempo para distribuir os seus estudos, etc. Ou seja, ter uma orientação, uma organização geral para o estudo é importante e faz parte das competências e habilidades no ensino médio. Depois, saber utilizar gêneros e procedimentos de apoio à compreensão no estudo, desde buscar procedimentos de apoio, informação confiável, né, na internet, até procurar saber, por exemplo, fichar um texto teórico, compreendê-lo, sintetizá-lo, né? Usar os gêneros de resumo, de resenha, de fichamento, de esquematização para procedimentos de compreensão, tudo isso seria objeto também, né? O uso dos conhecimentos linguísticos das várias linguagens e sobre os gêneros, digitais ou não, para compreender e produzir texto em todas as áreas. Alguns desses gêneros ainda estão sendo constituídos no ensino médio. Outros já se espera que sejam de conhecimento construído, né? Então, fazer uso desses conhecimentos linguísticos, das línguas e linguagens e dos gêneros para compreender e produzir em todas as áreas, não só na área de linguagem. E, portanto, também aprender a aprender, né? Próximo. A pesquisa é o que está destacado no campo das práticas, porque já se supõe que ele tem uma certa autonomia, né? Nas práticas de estudo, leitura e documentação da informação, para poder ter maior agentividade no ensino médio. Então, a pesquisa, saber buscar informação, mas não só buscar, mas também selecionar e tratar. Daí que é importante a curadoria de informação, desenvolver critérios para a seleção da melhor informação, da informação mais confiável, saber tratar essa informação no sentido de saber traduzi-la para si, transformá-la para exposição aos outros, etc. Formular questões de busca e recortes temáticos de busca de informação para poder organizá-las depois adequadamente de acordo com as finalidades, né? É buscar informação para quê? Formular a questão da busca de informação corretamente para poder ter o recorte temático que a finalidade que ele tem naquele momento dita, né?
E também desenvolver gêneros para a socialização, né, dessa informação. Saber fazer uma apresentação oral, saber participar de uma mesa redonda, de um debate de maneira organizada, saber fazer um relatório multimídia que usa várias mídias, né, um relatório de estudo de campo, escrever ensaios, monografias, fazer documentários, videominutos, seriam maneiras de documentar para socializar a informação pesquisada. Então, é trabalhar tanto na busca e compreensão da informação, quanto na reformulação da informação em gêneros para poder socializar. Tá? Próximo. Por fim, a democratização do conhecimento, né? Como é que eu divulgo, publico e compartilho, colaboro, né, na construção e divulgação do conhecimento. Então, aprender a socializar os resultados de pesquisa e os conhecimentos produzidos, né? Como é que eu divulgo isso? Por meio de diferentes linguagens, né? Socializar, como vocês estão vendo nesse PowerPoint aí, socializar hoje o conhecimento não é feito da mesma maneira que era feito no início do século passado. Hoje nós contamos com a multimídia para poder fazer isso, né? Diversas maneiras de poder fazer isso. E isso tem que integrar o currículo. Saber fazer divulgação científica tendo em vista as demandas e contextos específicos. Divulgação científica para quem, para quê, em que contexto, sobre que demanda, para que comunidade, ou seja, saber se ajustar às finalidades e aos públicos que essa divulgação requer, né? E para fazer tudo isso, vivenciar processos colaborativos de construção e de divulgação dos conhecimentos. Esse campo de práticas tem 8 habilidades, né? Próxima. O campo jornalístico-midiático, que já desde o ensino fundamental é um campo de destaque, que, portanto, agora vai apresentar habilidades mais sofisticadas, né? Como o campo do estudo e que nós acabamos de ver, né? Desculpe. O campo jornalístico-midiático, próximo, é preciso, em primeiro lugar, como vocês sabem, tratar da informação, né? E tratar da informação hoje, com os dispositivos digitais e as redes sociais, precisa, como a gente verifica diariamente na internet e no Facebook, por exemplo, aprender a ter uma participação ética e crítica nas redes sociais, né? Ou seja, não sair divulgando qualquer coisa simplesmente porque viu, ou espalhando boatos, ou fake news, né? Na internet, ou reafirmando e compartilhando e reproduzindo, né? Coisas que não são éticas. Para isso eu tenho que ter uma visão crítica e saber perceber onde é que está a quebra de ética, a inveracidade, a falta de respeito ao outro, tal, na minha participação nas redes, né? Para isso é preciso desenvolver mais acentuadamente, daí que o digital tem um impacto grande na base, sobretudo no ensino médio, porque aí ele já está participando das práticas da Web 2, né? Então, saber fazer isso com cidadania, com ética, enfim, a partir de um ponto de vista crítico, argumentando, etc., é muito importante na formação do jovem e do adulto também, né, hoje em dia. E para fazer isso, participar da Web 2, é preciso que ele seja o que os autores chamam de produsuários, ou seja, usuários da web, mas que são também produtores de informação, reprodutores, mas também produtores e sabem usar as várias linguagens para fazer isso. Próximo. Para
Para poder participar, é preciso também ter opinião e não ter opinião de qualquer maneira, não simplesmente opinar à torto ou à direito, sem fundamentar, sem ter uma perspectiva ética dessa sua opinião e da maneira como ela se manifesta, né? Então, discutir, saber discutir de maneira ética, de maneira civilizada, de maneira fundamentada e crítica, questões de relevância social para a juventude, né? Portanto, participar no debate de ideias, mas não de qualquer maneira, aprendendo a fazê-lo de maneira fundamentada. Próximo. No campo da apreciação, saber também discutir produções culturais e artísticas que vão ser objeto de apreciação estética, não somente da discussão ética, mas também da apreciação estética, com critérios, né? Ter critérios, e aí a área de arte é muito importante, para poder apreciar as produções culturais e artísticas as mais diversas, né? Nesse sentido, a área de arte tem até pouco tempo para tantas artes, né? 7 artes e poucas aulas, mas enfim, essa é uma questão que nós vamos chegar no fim dessa apresentação. Próxima. A questão da persuasão, né? Perceber que há mecanismos de persuasão que estão operando sobre eles, também saber usar criativamente a linguagem no momento da persuasão e saber usar na compreensão crítica das linguagens perceber esses mecanismos e usos criativos da linguagem que estão operando na persuasão dele mesmo para construir, por exemplo, um consumo consciente, mas não só, uma atuação crítica social mais geral também, não só no âmbito do consumo, em todos os âmbitos, né? Próximo. Oi, mais um. Já fomos para o campo artístico-literário, né? No campo artístico-literário, o primeiro, voltando um para trás, então, é a fruição. Isso, a fruição. Aprender, coisa que ele já vem fazendo também desde do ensino fundamental, mas aprender a deixar-se afetar, a fruir, seja um texto literário, seja um vídeo ou filme, né, uma obra cinematográfica, seja uma obra de arte estática, fotografia ou pintura. Enfim, deixar-se afetar por uma experiência estética, musical, de qualquer ordem, né? Então, conseguir ter uma experiência estética e critérios estéticos de fruição para fruir do campo artístico literário. Próximo. Saber responder a essa fruição, saber ter produções, isso é muito importante na internet hoje em dia, porque boa parte do que os jovens fazem na internet é produzir respondendo a outras obras que eles mesmos fruíram, ou receberam, ou compreenderam, né? Então, ter produções responsivas, de resposta, derivadas a várias coisas, né? Isso podem ser versões, como são, por exemplo, ou adaptações, como são, por exemplo, os vídeo-minuto, né? Que transformam filmes de 2 horas em 1 minuto, né? Isso é uma resposta crítica e estética a versões, é uma versão, é uma adaptação a filmes de duração mais longa, né? Saber remediar coisas como se faz no remix, né? Quando eu monto um remix, eu estou fazendo uma remediação, posso fazer também uma paródia, né? Uma estilização. Todas essas produções que eu estou dizendo, vídeos minutos, remixes, AMV, paródias, memes, né? São estilizações muito comuns na cultura de fãs, né?
onde eu tenho fanclips, fanfics, enfim, vários tipos de produções de fã, né? E isso deve integrar também de maneira crítica as leituras, entre aspas, e produções, ou seja, recepções, apreciações e produções da juventude no currículo. E estão indicados nos vários componentes como gêneros, né? Gêneros do vídeo, gêneros do remix, que é um procedimento mais amplo de produzir imagens em movimento, né? Próximo. Também as habilidades que até antecedem a produção ou as acompanham, de apreciação estética e de compreensão crítica, né? Então, saber situar a dimensão histórica do texto, e histórica tanto quando o texto tem história, vamos dizer, acessar uma notícia antiga, né, para saber situá-la no seu tempo histórico, coisa que as áreas já vinham fazendo há tempos, como na dimensão histórica atual. Quer dizer, o que aquele remix significa dentro da comunidade de fã em que ele foi feito, né? Então, quando se fala em dimensão histórica, está se pensando a historicidade presente e a historicidade acumulada, né? Para isso, é preciso que ele pense o funcionamento das diferentes linguagens, sobretudo nos gêneros multimodais ou multissemióticos que circulam na internet, né? Não só na internet, também nos impressos, mas principalmente na internet. E desenvolver critérios de apreciação, tanto apreciação crítica quanto apreciação estética. Ou seja, ser um leitor, mesmo das outras linguagens, crítico e não um leitor vítima, né, do que a imprensa nos apresenta, um leitor crédulo, um leitor acrítico, um leitor sem capacidade de apreciação, ao contrário, né? Então, aí, para o artístico literário, nós vamos ter 9 habilidades, né? Próximo. E também produzir, quer dizer, no campo artístico literário, não parar na compreensão ou na recepção ou na apreciação, né? Que é o que ocorre muitas vezes com a literatura, com as artes plásticas, com a música, mas também partir para produções autorais, né? Seja qual for a linguagem, artes plásticas, imagem em movimento. Hoje em dia é possível, música, hoje em dia é possível produzir, ter um uso criativo dessas linguagens na internet. Então, produções autorais nas várias linguagens, com uso criativo dessas linguagens e que busquem apresentar um olhar próprio, uma apreciação própria sobre a realidade. Então, portanto, produções de autor, né, que tenham a autoria e criatividade. Próximo. Bem, e com isso acho que passamos pelos campos todos, né? E esses campos, espero que tenhamos passado por todos, e esses campos vão definir as competências gerais, né, da área, as competências específicas da área de linguagem e suas tecnologias e as habilidades que estão abrigadas em cada uma dessas competências, né? Na verdade, são 7 competências, né, da área, e cada uma delas vai ter entre 5 e 3 habilidades que leva à construção dessas competências específicas, né? Muito bem. Vamos lá, tem já uma pergunta aqui da plateia, mas vou deixá-la para depois. Competência específica 1, né? Compreender relativa à situação de produção dos textos, né? Essas competências todas vão se distribuir, as 2 ou 3 primeiras, não me lembro bem, vamos ver agora, em habilidades de lidar com aspectos da circulação das linguagens
e outras vão se dividir por componentes específicos, ou seja, por linguagens, né? Então, essa primeira diz respeito à situação de produção, a conseguir compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas, linguagens das artes visuais ou musicais, visuais ou sonoras, linguagem corporal, tanto na arte como na educação física, e as linguagens verbais, tanto nas artes como nos textos, né? Então, compreender esse funcionamento e mobilizar esses conhecimentos na hora de receber ou de compreender e produzir discursos nos diferentes campos e nas diversas mídias. Para quê? Para ampliar as formas de participação social que o jovem possa ter na sociedade, a compreensão e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para o aprender a aprender, continuar aprendendo a partir dessa análise das situações de produção. Ou seja, quem produziu isso, com que intenção, para quê, que conhecimento ele quer passar, etc. Né? Essa competência específica vai abrigar 5 habilidades. Próximo. A competência 2 é compreender os processos identitários e, as relações de poder que permeiam essas práticas sociais. Quer dizer, compreender a situação de produção não é só compreender as coisas concretas, mas também perceber as coisas um pouco mais sutis, como o que é o exercício do poder naquela interação, quais são as identidades que estão ali se apresentando, né, na circulação social das práticas de linguagem, respeitando as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e atuando com base em princípios assentados na democracia, na igualdade, nos direitos humanos, de maneira empática, dialogando, buscando resolver conflitos e cooperar, e evitando os preconceitos ou combatendo os preconceitos de qualquer natureza. 4 habilidades nessa competência. Utilizar as diferentes linguagens artísticas, verbais, visuais, sonoras, corporais, para exercer com autonomia e colaboração. Então, essa é uma competência de uso, de produção, né? Exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Novamente, de maneira crítica, essa insistência nos posicionamentos e nas atitudes é constante praticamente em todas as competências da base, né? Então, de maneira crítica, criativa, ética e solidária, mas sabendo defender pontos de vista. Não quaisquer pontos de vista, mas pontos de vista que promovam direitos humanos, respeito ao outro, consciência socioambiental, consumo responsável, seja em âmbito local, regional ou global. Outras 4 habilidades. Próximo. A competência 4 diz respeito mais às línguas, né? Agora vem as 3 competências que vão dizer mais respeito às línguas, ou à educação física, ao corpo, né? Ou às artes, né? Essa é a das línguas. Então, para todas as línguas, seja estrangeiras ou nacionais, compreendê-las como fenômeno, primeiro, geopolítico, ou seja, elas variam de região para região, elas são politicamente determinadas, né, tanto nos acordos como na sua evolução, portanto, um fenômeno histórico, social, depende do desenvolvimento social para se manifestar e para mudar, variável, de região para região, de posicionamento social para posicionamento social, heterogêneo, sensível aos contextos de uso. Ou seja, a perspectiva das línguas é a partir da perspectiva da sociolinguística e da variação, não só da perspectiva na norma culta padrão, né?
Sensível também aos contextos de uso, portanto, fenômeno situado, reconhecendo e vivenciando as línguas como forma de expressão da identidade, como forma de interação pessoal e coletiva, e respeitando, então, as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceito linguístico de qualquer natureza. 3 habilidades. Próximo. Competência 5 diz mais respeito, porque o corpo também integra aspectos da educação para as artes, por exemplo, a dança, a performance, teatro, etc. Mas diz mais respeito à educação física, embora também compareça em artes. Nesse sentido, compreender os múltiplos aspectos que estão envolvidos na produção de sentido, nas práticas sociais da cultura corporal de movimento. Ou seja, nesse caso, mais ligado à educação física. Mas também, lembro, a dança, a performance na arte, né? Reconhecendo e vivenciando como forma de expressão de valores e identidades numa perspectiva democrática e de respeito à diversidade. 3 habilidades. Próximo. Apreciar esteticamente agora a arte, né? mais centrado na área de arte, as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar esses conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e construir e reconstruir produções autorais individuais e coletivas, também de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 4 habilidades. A última diz respeito principalmente a este DIC, que tem um espaço todo especial em relação, por exemplo, aos PCN, que há muitos anos atrás, né, 20 anos atrás quase já, que é mobilizar as práticas de linguagem das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, considerando tanto as dimensões técnicas, então, saber como funciona um programa, saber como utilizar um software, mas também de maneira crítica, ética e também de maneira criativa, ou seja, enquanto usuário, enquanto produtor, né? E com as estéticas, que são as estéticas próprias do digital. Para quê? Para poder aproveitar a enorme expansão de possibilidade de produção e de se engajar em prática autoral e coletiva que a internet permite hoje em dia e que a era do impresso não permitia tanto, né? Mas também para continuar a aprender nos campos da ciência, da cultura do trabalho, da informação, da vida pessoal e da vida coletiva. E eu acrescentaria, não entrou na competência, também das artes. As artes estão diluídas aí no item cultura, né? Essas são as 7 competências. Cada uma delas tem um conjunto de habilidades que eu não vou me deter aí, vocês têm isso na base, né? Só vou na primeira, porque senão a gente passa o resto do tempo só falando desses quadros, né? E eles estão lá na base. Mas vou só explorar a primeira para dizer como é que a maioria delas se estrutura, né? Por exemplo, a competência específica 1, ela vai dar conta, a 1, a 2 e a 3, né? Vão dar contas principalmente de aspectos do trato com as linguagens. Que aspectos? A compreensão, né? E a compreensão inclui a compreensão da situação de produção, dos processos de produção de linguagem, né? E de circulação da linguagem. Então, compreender, né? E analisar esses processos, mas também analisar visões de mundo, conflito de interesse, ideologia, não é analisar simplesmente o processo em si, analisar o funcionamento da linguagem para expressar essas visões de mundo, interesses, ideologias, né? Então, interpretar e compreender é sempre analisar
essa refração de significado, não é compreender o significado literal, seja de uma obra de arte, seja de um enunciado verbal, né? Para quê? Para poder utilizar essas linguagens e de experimentar diversos processos de remediação dessas produções, né? Na internet daí. Então, isso é a competência 1 e diz respeito à importância que tem a situação de produção, tanto na compreensão quanto na produção de gêneros e enunciados multimodais, né? Segunda competência, próxima, diz respeito eu não estou conseguindo enxergar aqui, ao uso, né? Ao discurso propriamente dito, né? Perceber não só a situação de produção, como principalmente no anterior, mas utilizar a linguagem, construir um discurso, seja ele corporal, verbal ou em outras semioses nas artes, né? Então, utilizar para construir discursos com diferentes linguagens em diferentes contextos, né? Também, para poder produzir, analisar interesses, relações de poder nessas diversas práticas, né? E construir a compreensão do modo de circulação. Analisar conflito entre diversidades e processos de disputa por legitimidade nas diferentes práticas. E negociar sentidos, né? E produzir entendimento mútuo, né? Com vistas ao interesse comum. Ou seja, são habilidades que estão mais ligadas aí à recepção, à compreensão, mas também à utilização dos diferentes discursos, agora mais próximo à linguagem especificamente. A terceira, próxima, diz respeito aos processos de produção, né? Eu diria que as duas primeiras estão ligadas a ambos os processos, mas aqui nós vamos concretizar um pouco mais os processos de produção, individual ou colaborativa, nas diferentes linguagens, levando em conta o funcionamento, né? Então, para produzir é preciso eu compreender criticamente como é que essas linguagens funcionam, né? Quais são suas materialidades, como é que se constrói uma obra visual estática, uma obra visual dinâmica, cinema ou vídeo, uma obra musical, uma obra escrita, impressa ou oral, né? Também debater questões polêmicas de relevância social ou seja, entrar no espaço argumentativo, né, que a produção tem, né, e valorizar os gêneros argumentativos na formação do jovem, para ele aprender a negociar e sustentar posições, formular propostas, intervir, propor, tomar posição democraticamente, né? E também mapear, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação, seja ela social, política, artística ou cultural, para enfrentar os desafios, né, que estão postos para a juventude contemporaneamente, ou seja, conseguir produzir e criar nesses campos é importante para a expressão da juventude. Competência 4, próximo, tem lá, então, agora são as línguas, tanto as línguas materna como estrangeiras, que é analisar textos de modo a caracterizar, né, como fenômeno histórico, social, variável, político, heterogêneo, portanto, dando atenção ao contexto de uso, empregar a variedade e o estilo de língua adequado à situação comunicativa, portanto, aqui é mais ligado à sociolinguística, né, aos interlocutores e ao gênero, respeitando o uso da língua por esses
interlocutores e combatendo situações de preconceito, e faz o uso do inglês, porque é a língua estrangeira indicada na base, como língua do mundo global, né? Levando em conta variedades de usos, usuários e funções da língua no mundo contemporâneo. Próximo. Competência 5, aí está mais ligada à educação física, mas também pode ser exercitada, como eu já disse, em arte, quando se trata de artes do corpo, né? Que é selecionar e utilizar movimentos corporais, analisar criticamente preconceitos e estereótipos subjacentes às práticas de apreciação e produção da cultura corporal do movimento e praticar, né? Quer dizer, analisar a situação de produção, compreender criticamente e praticar e significar e valorizar esses movimentos, seja na arte, na dança. Aqui está pensando mais na linguagem da educação física, que está marcado pelo termo cultura corporal de movimento, né? Mas não se exclui dança e são fronteiras, né? Espaços fronteiriços entre educação física e arte. Próxima. Aí diz respeito à arte, especificamente, apropriar-se do patrimônio da cultura de diferentes tempos e lugares, compreendendo. E aqui a arte faz fronteira também com literatura, por exemplo, né? A gente procura não pensar as coisas muito separadas, né? Compreendendo os processos de disputa por legitimidade no campo da arte. Aprender a fruir e apreciar esteticamente as diversas artes e as manifestações locais e mundiais, né? Assim como participar, aguçando sensibilidade, imaginação e criatividade. Expressar e atuar processos criativos que integrem diferentes linguagens e referências, recorrendo a conhecimentos de naturezas diversas, história, arte, sociologia, política, etc. E relacionar a arte e a cultura corporal às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica e econômica. Próximo e último, que diz respeito a STDIC, é explorar as tecnologias e utilizar, compreendendo princípio e funcionalidade, mobilizá-los para a prática de linguagem, mas avaliando, quer dizer, não é simplesmente um usuário funcional, né? Não vamos parar na habilidade 1. Avaliando o impacto que elas têm na formação do sujeito, nas práticas do sujeito, para poder fazer uso crítico e cuidadoso dessas mídias, tanto na produção quanto na compreensão. Utilizar as diferentes linguagens, mídias e ferramentas em processos de produção colaborativa, coletiva, em projeto autoral, que são coisas que caracterizam o mundo do trabalho atual, né? Colaboração, produção coletiva e projeto autoral, e apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação por meio de, quer dizer, a atenção para a curadoria, né? Nos processos de pesquisa e busca de informação, né? Que é bem importante hoje em dia para validar. Para finalizar, a base, como vocês sabem, somente na área de linguagens, né? Somente português tem uma proposta de currículo para os 3 anos, né? A arte, educação física e língua estrangeira, inglês, tem uma carga horária mais reduzida, de cerca de 1/3, né, desses 3 anos. E então isso pode vir a ser complementado, né, pelos itinerários formativos. Os itinerários formativos foram bastante discutidos durante a elaboração da base, mas isso não apareceu completamente, eles são mencionados muito brevemente na introdução, na publicação da base em 2018, né? Como é que a área de linguagens pensou, e isso não aparece na base, esses itinerários formativos, né? Que era uma dúvida de como encaminhar, né? Nós pensamos que esses itinerários formativos, eles têm um outro tanto, né,
de tempo de aula, né, que as escolas localmente vão organizar, não é isso? De acordo com suas necessidades, com sua vocação, com sua região, com suas finalidades. Então, nós pensamos próximo, que poderia o itinerário formativo, então, ele serve para quê? Para fomentar uma articulação mais efetiva entre os componentes da área. Então, nós estamos pensando que o itinerário formativo deve, na medida do possível, o máximo possível, ser interdisciplinar, né? E ele vai dar contexto às habilidades e competências construídas e alimentar articulações, né, entre as diferentes áreas, inclusive da base nacional, né? São situações de produção, situações de trabalho mais colaborativas, flexíveis e tal. Possibilidades que a área de linguagem chegou a pensar, mas que não aparecem na base. Próximo. Por exemplo, a gente poderia pensar em um conjunto de oficinas culturais e desportivas, né? Nesse caso, um itinerário formativo mais ligado à educação física, né? Na base, né? Ou clubes de leitura, mais ligado à literatura, mas não só, né? Pode ser ligado também a outras produções não canônicas, né? Mais gerais, né? Um laboratório de comunicação e de mídia. Se eu abro para comunicação e mídia, vou abrir para todas as outras linguagens, imagem estática, imagem em movimento, assim como as análises que eu posso fazer críticas sobre a mídia. Núcleo de estudos sobre a juventude, que poderia se desenvolver em alguns semestres voltados especificamente para as questões juvenis, ou para as questões da comunidade, num observatório da comunidade em que a escola esteja nucleada, né? Ou incubadora de plataformas, ideias e projetos, abrindo bastante para que se possam criar ideias e projetos novos a partir dessa incubadora, né? Núcleo de práticas e estudos sobre cultura de fã, que é uma coisa tão próxima aí das culturas juvenis, né? Então, a gente analisar como se comportam as culturas de fã dentro da internet, enfim. Desculpe. São ideias que mostram que esses itinerários formativos podem ser feitos de maneira menos disciplinar e mais voltada para questões mais gerais que juntam todos os componentes da área, né? E, por fim, acho que o último, próximo, esse era o último, né? Acabou. Ou seja, acabou. Então, essas ideias que a gente teve, mas que não constam da base, porque os itinerários ficaram como algo não abordado, talvez a ser complementado mais adiante. Enfim, a pouca abordagem dos itinerários no texto oficial da base, né? Legal, Pronto. Roxane, muito obrigado. Acho que a sua explicação foi muito boa, você destrinchou bastante o conteúdo que a gente tem. Agora a gente vai passar para as perguntas, tá bom? Para a melhor parte, né? Para a melhor parte, que vou é ler da as discussão. perguntas aqui para você. Então, Tá tem bom. uma pergunta do pessoal do Rio Grande do Norte que fala assim, Sim. no slide 9, a palavra deveria ser remediações. Sim, concordo com eles, mas não tive como corrigir. Eu também acho que é remediação. Remediação é em inglês, tá certa ela. Legal. Também acho. Agora que eu a peguei esse Denise... PowerPoint oficial e aí aparece remediação. Em outros lugares que eu pude fazer a minha parte, aí aparece remediação. Tá? Foi por isso. Diga. Deixa eu colocar no slide 9 para todo mundo ver. O 9 é o da persuasão. Não. Bom, depois a gente vê. Whatever. É que é assim, mídia em inglês escreve média.
Então, quem escreve a lá inglesa, escreve remediação, não está errado, mas é antipático, né? Porque eu estou usando o inglês para escrever. Em português é mídia com I. Então, reapresentar numa nova mídia é remediar, ela está certa. Em português, para mim, é remediar. Remediação é anglicismo, se você quiser a figura de linguagem. Né? A Denise está aqui perguntando assim, essas habilidades, o domínio das habilidades é fator preponderante para alcançar as competências. Como conseguir desenvolver as habilidades dos alunos no mundo líquido que vivemos? Eu acho, Roxane, que essa pergunta aqui é uma pergunta bem genérica. Talvez você pudesse responder escolhendo alguma habilidade, dando um exemplo. Se você puder, por favor. Por exemplo, eu tive a ocasião de colaborar na elaboração do currículo do Rio Grande do Norte, né? Em alguns momentos, né? Então, vou usar a minha experiência de lá para responder a você, Denise, e aos demais interessados nessa questão, né? A base, claro, ela, embora seja um currículo e seja legal, né? Aprovada com força de lei. Alô? Tá me ouvindo? Então, estou aqui. Pode continuar. Tá. Diferente dos PCN, a base tem força de lei, ela tem que ser ampla e genérica justamente porque o Brasil é um mundo plural, de diferentes realidades, que não dá para prever fechadamente um currículo. Isso é cada estado e município que fará, né, o seu currículo de acordo com a sua realidade, né? E aí a pergunta dela é, então é genérico, né? Como é que eu vou concretizar isso, né? Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, o que a gente pensou para elaborar o currículo foram as realidades locais. Então, por exemplo, os gêneros das coisas locais entraram com bastante força, né? Então, as disputas de repente, por exemplo, nas coisas que têm circulação no Nordeste, né? Assim como em geografia você daria mais atenção, né? Ou aprofundaria mais a sua geografia local para daí partir para a geografia do mundo, também na área de linguagem você pode partir da literatura mais local. Então os autores valorizados foram os autores de literatura da região do Rio Grande do Norte, enfim. A concretização eu acho que é feita a partir da realidade cultural local de cada estado ou de cada município, né? Eu acho que essa é como é que eu transformo isso, né, numa habilidade para aquele currículo. Eu acho que parte um pouco dessa reflexão de qual é a situação de produção local e também qual é a realidade das redes locais, né? Porque o ensino médio vai ser muito diferente de escola para escola, se ela é uma escola de ensino médio só, se ela é uma escola que é um instituto federal, enfim, né? Vai ser muito diferente de escola para escola e de região para região, né? Então, acho que começa por uma reflexão sobre a realidade regional, o que não somente o que ela tem, mas aonde ela está querendo chegar, o que ela está desenvolvendo naquele momento para os futuros trabalhadores, não é? Então, eu acho que é essas duas pontas que a gente tem que pensar localmente, mas também globalmente. O que interessa da cultura global, na internet e tal, àquele público, àquele alunado particular, né? Pronto. Legal. Só para contextualizar, Roxane, aqui o programa de implementação da base tem várias etapas, né? Então agora a gente está na etapa de elaborar o currículo no estado, né? Então essa contextualização que você está falando tem que ser feita no âmbito do estado. Depois, ano que vem, a gente vai ter a etapa de ir para as escolas. Então as escolas vão ter a oportunidade de revisar o projeto político-pedagógico delas em função do currículo que está sendo terminado este ano. E aí, em 2021, que vai ser o momento do professor pegar o currículo,
pegar o PPP e aí fazer o programa de aulas dele do ano, né? Então, acho que... Isso é que vai permitindo ele contextualizar cada vez mais, né, a sua realidade local, né, que é completamente diferente, um pequeno município né, e uma grande capital. Então é aí que ele vai poder. Agora, eu acho também que a internet hoje em dia supera muitos desses entraves, né, que havia de diferença das realidades locais. Então, as tecnologias vão ajudar a universalizar também, né? Legal. Agora o Edilson fez um comentário aqui, não é uma pergunta, mas ele está falando aqui que vivenciamos um tempo constituído de tecnologias e ouso evidenciar que é um paradoxo para a construção do conhecimento, bom e ruim, uma guerra contra o excesso de informações, as boas, as menos boas e as péssimas. Acho que o que você comentou ao longo da explicação, né, é para o aluno conseguir navegar nisso tudo, né? Filtrar, né? Eu vejo como uma vantagem, Edilson, né? Eu vejo como uma vantagem, Edilson, porque o que a gente tinha antes, né, na mídia de massa, né, antes da tecnologia digital, era uma filtragem contra a qual eu não podia me mover, né? Porque eu teria 1 ou 2 ou 3 posicionamentos hegemônicos das diferentes redes televisivas e de rádio e das diferentes redes jornalísticas, mas não teria outras. Agora, para opor, né, eu acho muito melhor agora, né, a gente tem de um tudo, do bom e do ruim, né? Daí é que a perspectiva crítica na recepção, né, e a filtragem, né, do que presta, do que não presta, do que se adequa ao meu posicionamento, não se adequa, saber contra-argumentar, etc., ter ética, né, é fundamental. Né? Eu acho que aí o campo da ética amplia muito, justamente porque se eu não for ético na comunicação, aí fica muito complicado, como a gente vê o tempo todo acontecer nas redes sociais, né? Você posta uma opinião e imediatamente você é execrado, xingado. Não é isso que é para fazer exatamente, quer discutir, discute, mas argumenta, né? Não parte para a ignorância, literalmente. Então, eu acho que é bom momento que a gente tem para educar justamente para as linguagens, né? Porque justamente sem curadoria, sem filtragem, fica muito difícil, né? Eu acho que isso complica, mas é melhor assim, né? Do que só ter versões oficiais, né? Bom, a Vitória está perguntando: como a escrita criativa poderia ser estruturada nos itinerários formativos? Então, deixa eu voltar lá no meu PowerPoint, então, para ver as sugestões que a gente tem lá, do jeito que a gente pensou, né? Por exemplo, um clube de leitura. Claro que eu estou supondo que essa leitura será mais voltada à leitura literária, né? Porque senão seria um observatório da imprensa e não um clube de leitura. É um bom lugar para eu apreciar a arte literária verbal, né? Então, esse é uma das sugestões que a gente fez, né? Um laboratório de comunicação e mídias seria um bom lugar para eu apreciar a arte cinematográfica, a arte musical, né? A arte que depende de outras mídias que não a impressa, né? Uma incubadora de ideias e projetos, esses projetos podem ser artísticos, né? Um núcleo de estudo sobre cultura de fã, essas culturas de fã, em geral, se agregam em produtos de mídia ficcionais, né? São fãs do Treco nas Estrelas, do Guerra nas Estrelas, enfim, em geral de filmes ou de música, etc. Então, aqui, de novo, eu tenho circulando obras que são ficcionais, né?
Então, eu acho que tem várias, e no próprio núcleo de estudo da juventude, pensar como é que essas juventudes se caracterizam como tribos, como grupos, como cultura de fãs, etc., já ajuda também a trabalhar com isso. Então, por isso é que a gente pensou em coisas mais amplas do que simplesmente dar uma continuidade a uma disciplina ou a um aspecto da área, né? Pensar coisas que pudessem englobar mais coisas, né? Eu não sei se isso responde à pergunta dela, mas acho que foi um pouco por aí que a gente fez essas sugestões para itinerário, que ainda não foram incorporadas à base, né? Mas que acabarão sendo, de alguma maneira. Essa questão dos itinerários, pessoal, é o seguinte, a gente ainda vai ter tempo para discutir de maneira mais aprofundada como que eles têm que ser redigidos, né? Eu acho que o foco do trabalho dos redatores formadores hoje deveria ser na questão da formação geral básica, né? Aí os itinerários, a gente vai ter webconferências específicas para a gente tratar dos itinerários. O que vocês têm que considerar quando forem trabalhar os itinerários, um documento que é diferente do documento da BNCC. Hoje o assunto foi a BNCC. Tem um outro documento que são os referenciais curriculares para itinerários formativos. Lá existem habilidades específicas para os itinerários da área de linguagens. Então, vocês têm que considerar um tema, um objeto de conhecimento, um conceito, alguma coisa, e dentro da área, né? E as habilidades, os objetivos de aprendizagem que estão definidos lá naquele outro documento, tá bom? Agora tem uma outra pergunta do pessoal. A Graziella está perguntando aqui. Gostaria de um exemplo elucidando na prática com itinerários do ensino médio. Eu vou tentar dar um exemplo. Roxane, se você quiser, me complementa. Então, um exemplo é o seguinte. Eu vou pegar esse exemplo aqui, Observatório da Comunidade, que é um dos exemplos que a Roxane deu aqui, que seria um itinerário da área de linguagens, tá bom? Então, o aluno, a rede, ela precisa definir, vocês, redatores, formadores, precisa discutir para ver também a carga horária do itinerário. Vamos supor que esse itinerário tem a carga horária básica de 1.200 horas, tá? Então, o itinerário Observatório da Comunidade, ele vai ter um conjunto de aulas que quando o aluno se matricula no itinerário, ele vai automaticamente se matricular nesse conjunto de aulas, de cursos, como se fossem disciplinas que a pessoa escolhe se matricular. Aí, as aulas elas vão ser de tais forma que elas vão atender aos objetivos de aprendizagem desse itinerário, que vai ter um documento que vai dizer quais são os objetivos de aprendizagem do itinerário que precisam estar alinhados ao documento referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos da área de linguagens. E aí, vocês, quando forem construir esses documentos que definem os objetivos de aprendizagem do itinerário, vão definir todo esse documento e o professor e a escola que vai oferecer esse itinerário vai compor o planejamento das aulas, que aí vão ser aulas de campo, aulas de aprendizagem de serviço, aulas de várias coisas que vão constituir o que vai materializar, concretizar o conhecimento que está previsto, né? A aprendizagem que está prevista no documento. Então, esse é um exemplo mais prático que eu imagino, né? Sim, concordo. Bom, vamos para a outra pergunta aqui do pessoal de Goiás. Os itinerários... tudo pergunta sobre itinerário formativo. É o mais difícil, né? Os itinerários formativos têm uma função essencial complementar na área de linguagens, ou se apresentariam como desdobramentos daquilo que deveria ser aprendido ao longo do primeiro momento no novo ensino médio. Antes da Roxane falar, eu só queria comentar. O novo ensino médio, ele não tem primeiro momento e segundo momento. Não necessariamente. Então, a rede
vai definir se os itinerários serão oferecidos mais ao final do ensino médio ou se eles serão oferecidos ao longo de todos os anos. A rede precisa definir quantas horas de itinerário e quantas horas de formação geral básica o aluno vai fazer a cada ano. Tá? Então não tem essa questão de primeiro momento. O que existe é a formação geral básica, que é essa parte da BNCC, e existe os itinerários. Tá? Uhum. Agora, Roxane, pode... Eu acho que é isso mesmo que você explicou. Quer dizer, não dá para prever como uma rede local vai estar montando este currículo, porque a única coisa que é certo na área de linguagens é que língua portuguesa tem carga para se desenvolver com um número normal de aula nos 3 anos, né? Agora, arte, educação física e língua estrangeira, não, né? Então, a rede pode optar colocar uma delas em cada ano, um pouco delas pelos 3 anos, enfim. E aí esses espaços, né, vão ser preenchidos pelos itinerários e pelo tipo de itinerário que aquela rede decidiu, né? E que talvez seja uma coisa para ser deixada mais aberto, porque uma coisa é você trabalhar num pequeno município, né? Mas que tem uma escola de ensino médio, outra coisa é você trabalhar numa capital que tem várias, e até institutos federais. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta na hora de escolher o desenho do currículo. Mas são as redes que vão fazer o desenho do currículo, né? Só complementando, vocês que são redatores formadores, vocês que vão, na hora de produzir o itinerário, vocês vão provavelmente compor tanto aprendizagens complementares ao que está na formação geral básica, quanto desdobramentos. Então, quando você... Aprofundamento. Então, quando vocês de Goiás estão perguntando, ou é complementar ou é desdobramento, aprofundamento, na verdade são os dois, tá? Uhum. Então, vocês que vão definir a composição desses dois elementos. Tá? É isso aí. Agora, outra pergunta... Eu acrescentaria de acordo com a realidade local, né? Porque assim, o itinerário, ele pode ser feito pensando para o estado inteiro, ou ele pode ser feito pensando numa aplicação específica. Eu vou tentar concretizar um pouquinho mais o que a Roxane está propondo. Eu posso fazer um itinerário, por exemplo, esse de oficinas culturais e desportivas. E aí eu tenho um itinerário que pode ser implementado em várias regiões do estado, tá? Agora, eu posso fazer um outro itinerário, por exemplo, esse de laboratório de comunicação e mídias, que só uma região específica do meu estado que vai oferecer. Então, eu posso já na hora de produzir esse itinerário pensar em características específicas daquela região, tá? Aí, Roxane, eu queria até encaixar a pergunta seguinte. A pergunta ainda do pessoal de Goiás, falando assim, o desenho curricular das redes, mesmo partindo do que foi definido na BNCC, vai se articular de que forma? Considerando as especificidades regionais e municipais. A unidade federativa vai ser responsável por essa articulação? Não sei responder. Não sei se você sabe. Deixa eu responder. De implementação. O que acontece, pessoal? É o seguinte, vocês vão definir se os itinerários eles vão ser genéricos do estado inteiro ou se vai ser um itinerário que vai articular mais proximamente de uma região ou de um município, tá? Então, vocês podem fazer itinerário de Goiás de oficinas culturais e desportivas. Ou vocês podem fazer um itinerário da região de Anápolis de oficinas culturais e esportivas. E eles podem ser específicos.
Uma outra coisa que vocês podem fazer é o seguinte: vocês vão ter um documento itinerário do estado. Aí o município, a escola, na verdade, né, ou a regional de ensino, vai pegar esse município e vai complementar, vai contextualizar esse itinerário, complementando. Então, por exemplo, você vai ter um documento, sei lá, de 40 páginas, que é o seu itinerário. Aí a regional, quando ela for oferecer nas escolas dela aquele itinerário, ela vai complementar com mais 2 páginas, explicando: olha, esse itinerário na nossa região vai ser assim, assim, assim. Tá? Então, nesse momento, a minha sugestão é que vocês tomem essa decisão. Se vocês vão fazer um itinerário genérico, que depois vai ser contextualizado na regional e na escola, genérico para o estado inteiro, ou se vocês já vão produzir um itinerário que já pensa nas especificidades da regional. Se estivesse no estado, Danilo, pessoa física, se eu estivesse no estado trabalhando, eu escolheria a primeira opção. Eu faria um itinerário genérico e deixaria para um segundo momento, quando ele for implementado, para a regional ou para a escola trabalhar essa contextualização local. Tá? Agora, mais perguntas. A Yara está perguntando o seguinte. Essas perguntas são longas, né? Sendo o campo midiático... Sendo o campo midiático e jornalístico uma janela para o mundo, reconhecendo a língua como instrumento da construção da identidade de seus usuários, como lidar com o paradoxo da padronização na linguagem midiática, fazendo com que as linguagens locais sejam consideradas tão importantes e ricas quanto as globais? Então, é claro que no jornalismo televisivo e também no radiofônico, né, você vai ter uma padronização linguística entre o carioquês e o falar paulistano, tá? É mais ou menos isso que é essa língua padrão utilizada pela mídia, né? Amanhã as marcas muito fortes, né, fônicas, fonéticas do uso dos fonemas e meio que padronizar tudo. Tá. Aí, o que acontece quando eu, por exemplo, tenho laboratório de comunicação e mídias, né? Se eu for para rádios mais locais ou se eu for para produtos da internet, a vantagem é que hoje em dia nós temos acesso a tudo pela internet, né? Eu posso estar trabalhando com vários falares, linguagens locais e, inclusive, estar trabalhando linguisticamente com elas todas. E, inclusive, com variedades das línguas estrangeiras. Porque também o inglês não é esse inglês padrão que a gente ensina na escola, em lugar nenhum do mundo, né? Os sotaques e os falares serão muito diferentes, o léxico também, etc. A internet me parece ser um grande espaço para eu poder concretizar linguagens locais, né? E trabalhar com elas. Então, se eu tenho um laboratório de comunicação e mídias, num dos itinerários formativos, eu posso estar, então, de fato, trabalhando com essas linguagens locais, se for essa uma das metas, né, do currículo naquele local, de maneira mais situada, mais local, né, e menos global. Mas, ao mesmo tempo, está trabalhando com a contraste com o global, né? O que é que a mídia neutraliza em cada variedade, por exemplo. A gente já sabe que no carioquês se neutraliza o chiado e o R forte, né? No paulistano se neutraliza o R caipira. No Nordeste, provavelmente, as aberturas de vogal. Enfim, eu posso estar analisando isso, inclusive, como um fenômeno da mídia televisiva e radiofônica. Radiofônica nem tanto, sobretudo mais televisiva, né? Enfim. Acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que a ideia de ter itinerários é justamente para atender necessidades variadas da área que possam aparecer, né?
numa realidade local daí, né? Mas, de qualquer maneira, local e global têm que estar conjuntos, né? Oi? Tô aqui. Ainda estou no ar? Tá ótimo. Ok. Tem uma outra pergunta que é: dadas as especificidades locais, como ficaria a construção nacional da prova do Enem, visto que constitui um mecanismo nacional avaliativo? É assim, o Enem está como um objeto de um grupo de trabalho entre MEC e o INEP para definir como será a prova. Hoje a gente tem as diretrizes do ensino médio, diretrizes curriculares do ensino médio, que traz algumas definições com relação ao Enem. Então, hoje o que a gente tem é isso. E a gente agora está trabalhando para produzir a prova. Agora, toda a prova nacional, gente, precisa fazer uma abstração, precisa considerar, ora, aspectos genéricos, ora, aspectos locais. Então, assim, eu acho que não vai ser muito diferente a questão do uso de um conto local e, às vezes, uma história que é reconhecida como brasileira na prova. Eu acho que não vai ser tão diferente do que as provas nacionais que a gente tem hoje, tá? Mas isso é assunto para mais para frente, a gente vai entrar nessas discussões mais para frente. A próxima pergunta é o pessoal do Acre, está perguntando assim: na página 589 da base, o texto fala que a competência 4 é de inglês, 5 de educação física e 6 de arte. Essas competências são exclusivas para cada componente, respectivamente? Não. A ideia é a seguinte: é onde os professores de educação física, de inglês ou de língua estrangeira e de arte se reconhecem mais. É onde se pensou mais esses componentes, vamos dizer, minoritários, que têm menos aulas dentro da área, né? Mas não quer dizer que seja exclusivamente de arte, exclusivamente de inglês e exclusivamente de educação física. Por exemplo, quando eu falei das competências que dizem respeito à linguagem corporal, já de saída elas são partilhadas entre teatro em arte, a fala pública em língua portuguesa, em inglês, e porque tem toda uma gestualidade, entonação típica da fala pública, a dança em arte e a área de educação física nos esportes e na cultura corporal do movimento. Então, já só com esse exemplo dá para você ver que não é que 4 é de um, 5 é de outro e 6 é de outro. Elas simplesmente pensam mais um componente específico, a cultura corporal do movimento, por exemplo, ou a apreciação artística, né? Mas eu posso ter a apreciação artística, que tenho quando dou literatura, até quando trabalho com vídeos, com cinema, etc., na língua portuguesa ou na língua inglesa, né? Então, eu acho que ela é sempre interdisciplinar. Só que teve-se o cuidado na 4, 5 e 6 pensar-se mais focado no corpo e no seu movimento, que na divisão de disciplinas é a educação física, principalmente, que pensa, até porque tem muito pouca dança, né? Em arte, porque poucos professores de arte têm especialidade de dança, então vai ser muito mais artes visuais, né? Um outro espaço para pensar a arte, um outro espaço, mas não quer dizer que sejam exclusivas de, até porque se aborda bastante a variedade linguística na competência 4, e variedade linguística compõe o currículo de língua também, né? A cultura corporal do movimento na competência 5, mas também inclui o movimento na arte, né? Na dança, na expressão corporal, enfim, né? Então não é assim tão simples, assim, é de arte, é de inglês. Isso é uma maneira, eu diria, não muito boa de apresentar, né?
está se pensando mais nessas habilidades em um componente, mas não quer dizer que sejam apenas daquele componente. Muitas são compartilhadas, né? Ok. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, Roxane, porque a gente já está passando o horário, tá? Tem uma pergunta que é assim: quais seriam consideradas as práticas de linguagens sugeridas em arte e educação física? Então, a linguagem corporal do movimento é o objeto de educação física, né? Daí eu não me sinto com competência suficiente para te responder, porque eu não só não entendo muito de educação física, como também não a pratico. Eu passo a minha vida sentada, não é? Então, eu não faço ideia para a educação física o que comporia a linguagem corporal do movimento sem erro. De arte eu já entendo um pouco mais, quer dizer, quais as linguagens da arte, né? As linguagens visuais estáticas na pintura, com toda a sua história, né? Na escultura e na fotografia, as linguagens visuais de imagem em movimento no cinema, no vídeo, né? E as linguagens musicais, de áudio, né? Musicais na música, para além da arte literária, que aí está por convenção em língua portuguesa, mas poderia não estar, né? Até porque pode ser literatura inglesa. Então, as práticas de arte são aprender a apreciar esteticamente, seja que linguagem for. É claro que aí eu vou precisar fazer uma análise de cada uma das linguagens, né? Corporais do movimento, visuais estáticas, visuais dinâmicas, ou seja, cinema entra no currículo, mas não só em arte, também em línguas, também em língua portuguesa, né? Videoclipes entram também, enfim, e assim vai, né? A ideia é não pensar tanto disciplinarmente, mas pensar um pouco mais interdisciplinarmente. Português, que tem um currículo para 3 anos, detalha isso quando faz o elenco dos gêneros, né? Vem os gêneros mais clássicos da língua escrita, mas também vem em seguida uma série de gêneros típicos da internet, como remixes e videoclipe, videominuto e não sei o quê, que vão trabalhar com essas outras linguagens também, né? Legal. Aí tem uma outra pergunta aqui. Qual seria a sugestão de articular componentes curriculares da área de linguagens, considerando o trato de seus gêneros textuais e mídias comunicativos? De que forma a arte e a educação física mantenham suas especificidades e, ao mesmo tempo, contribuem de forma interdisciplinar para além do lugar como ferramenta, acessório ou instrumento auxiliar de aprendizagem, subordinado à língua portuguesa e ao estrangeiro? Eu concordo. A pergunta já tem por trás dela uma perspectiva interdisciplinar, né? Que eu acho que seria a melhor perspectiva de fazer tudo aí, né? Em língua portuguesa, em arte, em educação física, enfim, em todos os componentes, e em língua estrangeira, né? Agora, de que forma você vai fazer isso? Eu acho o seguinte: primeiro que não é gênero textual, é gênero discursivo, né? Exatamente para evitar a palavra texto, que é muito própria do verbal, né? Eu só uso texto para o corporal ou para o imagético por metáfora, né? Então, as mídias comunicativas, elas vão ser visuais, sonoras, verbais, né? Então, elas são um organizador melhor, eu diria, do que a ideia de gênero textual. Se você considerar, por exemplo, que um videoclipe ou um videominuto, embora traga música, corpo, é gênero textual, aí é diferente. Agora, eu não considero, para mim é um gênero de discurso, videoclipe, videominuto, que vai ter linguagem corporal, letra da música. Vamos pegar um videoclipe, vá? Letra da música, a dança
de quem está apresentando aquele videoclipe, o tipo de filmagem. Então, dá para eu considerar todas as artes, né? Cinema, vídeo, etc., e todas as formas de linguagem na análise de um videoclipe. E aí a ideia é que se faça isso cada vez que um objeto como esse entre, que isso não fique para a arte ou para a educação física ou para... Agora, é claro que cada uma dos professores dessas especialidades vão ter mais formação para abordar certos aspectos, o que encoraja, por exemplo, nos itinerários, trabalhos que sejam interdisciplinares, né? Que congreguem os professores da área numa distribuição, enfim, é uma das possibilidades, né? Mas também no currículo de cada área, você vai ter essa mesma interdisciplinaridade necessária quando o gênero não é texto escrito impresso, né? Quando o gênero for qualquer outra forma de produção e recepção. Então, eu acho que a sua pergunta é fundamental, a sua posição eu compartilho, as outras linguagens não são absolutamente, ainda mais no mundo de hoje, só um acessório, um instrumento auxiliar, uma diversão, muito pelo contrário. Elas são a natureza principal da internet, que é uma das mídias principais hoje em dia, né? Imagem estática, imagem em movimento, ninguém faz um meme só com o verbal, né? Então, eu acho que é muito importante que isso tenha destaque e que as línguas se irmanem aí com a arte e a educação física para entender melhor as outras linguagens, né? Ótimo. Eu acho que você já começou a responder essa próxima pergunta, que vai ser nossa última. Aqui o pessoal de Goiás ainda perguntou: como trabalhar as linguagens artísticas em arte sem cair num lugar de ensino polivalente, dada a especificidade da formação em artes pelo docente, ao mesmo tempo que é necessário um diálogo com educação física, língua portuguesa e estrangeira? Acho que a resposta é parecida. Será pela interdisciplinariedade dos professores dessa área dentro da escola, né? Não é possível ninguém saber tudo. Eu vou saber bastante de linguística, porque é a minha formação, mas vou conhecer as outras artes, a questão da cultura corporal do movimento, tal, pela minha capacidade de busca de informação, quer dizer, como um leigo, né? Eu posso entender bastante. Acabei de dizer isso lá em cima. Entendo pouco de educação física, porque não pratico, né? Vivo sentada, então não conheço nem do ponto de vista prático, menos ainda do ponto de vista teórico. Mas entendo de arte, porque gosto do tema, pesquiso, etc., né? Eu acho que vai ser um pouco a posição de todos os professores, do professor de educação física em relação às línguas, do professor de línguas em relação à arte, etc. A ideia é que a interdisciplinaridade possa garantir uma abordagem mais específica e mais informada de cada uma dessas coisas, né? Se for possível, o encontro interdisciplinar nas escolas. Mas a ideia é que seja um trabalho interdisciplinar mesmo, né? Muito bom, muito bom. Então, agora a gente conclui a nossa webconferência. Achei as perguntas difíceis, né? Mas acho que a gente conseguiu responder, né, Roxana? Espero ter respondido com clareza, né? Pessoal, não estou à disposição para maiores esclarecimentos, tá bom? Que bom, obrigado. Então, pessoal, a gente vai ter outras oportunidades como essa, e eu quero convidar vocês a também não esperarem momentos como esse para fazer perguntas para a gente. Então, a gente tem um canal que vocês conhecem, os coordenadores têm nossos telefones, então, assim, toda pergunta que vocês tiverem, vocês podem mandar para a gente consegue conversar com a Roxane e ela vai respondendo quando for específica da área, né? E quando for questão de implementação, a gente aqui do Ministério, a gente consegue responder rapidamente, tá? Estou à disposição. E quero agradecer a Denise
pelos parabéns por uma conferência sem imagem, que fica 10 vezes mais difícil para vocês e para mim, né? Então, agradeço a elogio final da Denise, os parabéns da Denise. Tá? Muito obrigado, Roxane. Desculpa aí essa inconveniência da gente não ter o vídeo. Respondendo a pergunta, né? Porque eu não tenho Windows, esse aqui é o problema. Não, tudo bem. Respondendo a pergunta do Edilson, esse material vai estar disponível no YouTube. Nós vamos, assim que terminar, a gente vai carregar esse vídeo no nosso canal do YouTube e vai ficar disponível para vocês. Nós vamos também mandar a apresentação que a gente usou para os coordenadores de etapa do ensino médio, e aí eles vão replicar nos estados, tá bom? Então, em breve, peça para o coordenador de etapa do seu estado a apresentação e depois veja o vídeo no YouTube que vai ficar lá, ok? Então ótimo. É isso, Roxane, muito obrigado e até a próxima. Eu é que agradeço, até a próxima. Vamos ver se na próxima eu arrumo um Windows, então. Tá bom? Ok, brigadão. Um abraço. Tchau, obrigada a você. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado pela participação.